Bom dia, manhã de 19 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 809. Estamos falando de dificuldades no livro de Levítico. Levítico, capítulo 13. Versículo de número 47, lemos: quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou veste de lã, ou veste de linho. Como é que é? Praga de lepra em veste? Como é que a lepra pode afetar o vestuário ou as paredes até mesmo de uma casa, conforme Levítico capítulo 14, verso 33 a 57. Vamos à solução dessa dificuldade. A doença comumente chamada de lepra, hoje é conhecido como mal de Hansen, mas o termo hebraico saraate é muito mais genérico para especificar qualquer tipo de doença ou alteração patológica da pele. Muitos dos tipos descritos em Levítico capítulo 13, do verso 2 ao 42, mostram sintomas próprios do mal de Hansen, como manchas brancas e áreas infectadas no couro cabeludo. O verso 6 refere-se a um tipo de doença que, segundo se sabia, pode apresentar melhoras espontâneas dentro de uma semana, pelo menos em alguns casos, o que não é verdade a respeito do mal de Hansen. Os versos 7 e 8 parecem referir-se a uma úlcera como gangrena, e no verso 24, do capítulo 13, faz menção a uma infecção numa área queimada na pele. O verso 30 diz respeito ao couro da cabeça, em geral, que apresenta descamação, que parece tratar-se de psoriase. Dos dados acima se pode concluir legitimamente que saraate não se refere a nenhum tipo particular de doença da pele, embora a enfermidade de Naamã, com toda certeza, era algo relacionado ao mal de Hansen, segundo Reis, capítulo 5. Da mesma forma, o mal que afligiu Azarias, atacado pela lepra, no templo em 2 Reis 15, 5, 2 Crônicas 26, 19 a 20. Antes, trata-se de um termo de ampla significação que cobre todos os tipos de doenças e alteração estranhas da pele ou do couro cabeludo. Em Levítico, capítulo 13, versos 47 e 59, a escritura refere-se a saraate num vestuário ou em qualquer tipo de roupa. É óbvio que nesse caso não pode se relacionar com nenhum tipo de doença que ataca a pele humana. Trata-se de uma modalidade de fungo ou bolor que se aloja no tecido ou numa peça de couro de animal, por causa de sua tendência para espalhar mediante contato e à vista de terríveis efeitos desfigurantes. Esse tipo de saraate precisa de uma quarentena até que verifique se pode ser eliminado por lavagem e esfregação. Se tais medidas não der certo, o tecido afetado deveria ser queimado. Quando Levítico 14, versos 33 a 57, o tipo de saraate que ataca as paredes de uma casa, aparentemente é outra modalidade de fungo, ou de bactéria, ou até mesmo de mofo,
que ocasionalmente aparecem em paredes de adobe e até mesmo em paredes de madeira, quando a umidade é bastante elevada durante muito tempo. Em temperaturas favoráveis à disseminação do bolor, visto que esse fungo pode espalhar rapidamente e arruinar a aparência da sala toda, sendo talvez veículos de outros tipos de doença. Era necessário cuidar desse problema o quanto antes. As áreas das paredes afetadas deveriam ser esfregadas, raspadas e lavadas cuidadosamente para que se verificasse se o mofo poderia ser eliminado dessa forma. Se o bolor tivesse penetrado num determinado tijolo da parede, esse deveria ser removido, dali destruído. Isso impedia que os adjacentes ficassem contaminados. Contudo, se tais métodos não surtissem efeito, a casa toda deveria ser destruída. Em geral, dispense um período razoável de espera antes de destruir uma casa contaminada, talvez uma semana ou duas, ao cabo do qual um sacerdote fazia uma inspeção confirmatória. O mesmo procedimento era seguido com respeito à lepra na roupa ou na pele humana. Faziam-se análise no final da primeira ou segunda semana a fim de verificar se a infecção havia cedido ou continuava a expandir-se. Em todos os 3 casos de lepra, Saraat exigia uma cerimônia, um rito de purificação que se descreve com algumas minúcias em Levítico capítulo 13 e capítulo 14. Bom, espero que você tenha apreciado essa dificuldade de hoje e que você possa estudar o livro de Levítico capítulo 13 e 14 e aprender mais sobre a lepra e a purificação e o sacrifício que se fazia para a lepra. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu e ali no menu você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.